Olá, boa noite. O Link Espírito Santo desta segunda-feira, 1º de maio, Dia do Trabalhador, está começando. E nessa edição especial de feriado, vamos conversar com a gerente de Vigilância em Saúde da Secretaria Estadual de Saúde, a Gilza Rodrigues. Não bastasse a dengue e a febre amarela, uma outra doença também transmitida pelo mosquito Aedes aegypti já começa a preocupar a Secretaria de Estado. A chikungunya. O assunto ainda não está sendo muito falado, mas os casos aqui no estado já estão disparando. Já são mais de 600 notificações e uma morte confirmada. Você vai conhecer um pouco mais dessa doença e seus sintomas a partir de agora, no Link Espírito Santo. O Espírito Santo já está em alerta por causa da chikungunya. Vamos ver os últimos números da doença? Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, 644 casos de chikungunya foram registrados no Espírito Santo. Uma morte foi confirmada. Há registros de circulação do vírus em 13 municípios: Aracruz, Afonso Cláudio, Baixo Guandu, Cariacica, Cachoeiro de Itapimirim, Colatina, Guarapari, Guaçuí, Montanha, São Mateus, Vila Velha, Vitória e Serra. E sobre este assunto a gente passa a conversar agora com a gerente de Vigilância em Saúde da CESA, a Gilza Rodrigues. Doutora, seja bem-vinda aqui ao Link Espírito Santo. Boa noite, Sérgio. Eu agradeço o convite. Para nós é uma satisfação participar do seu veículo de comunicação e uma oportunidade de comunicar esse problema com a população, que tem sido motivo de preocupação dos técnicos da CESA e da gestão como um todo. Como a gente disse, é um problema que ainda não está sendo tão divulgado, tão falado ainda pela população, mas está preocupando vocês, né? São mais de 600 casos, um número que é bem maior do que no ano passado, é isso? No ano passado, nesse mesmo período, nós tínhamos em torno de 240 casos. Esse ano a gente já tem 644, então são quase 3 vezes mais em relação às notificações do mesmo período. Isso nos preocupa porque são 644 pessoas que foram picadas pelo mosquito e que ficam alguns dias com uma viremia, que são passíveis de transmitir para novos mosquitos que piquem esta pessoa, e eles agora estarão prontos para picar outras pessoas e transmitir. É assim que acontece a transmissão da doença. E a perpetuação, então, de um vírus no ambiente. E a senhora acredita, então, que o Espírito Santo possa passar a viver uma epidemia de chikungunya também, como vive com a dengue, por exemplo? Esta é uma grande preocupação. O vírus presente, nós temos o vetor nos 78 municípios. Para este ano, a gente acha que já pode estar diminuindo, porque agora já começou a diminuir a temperatura. Então, a gente pode realmente, esse ano, ter mais um pouco de casos, mas não que isso se torne um surto ou uma epidemia. Mas isso aumenta o número, né? Agora a gente já observou, até o ano passado nós tínhamos a presença do vírus em 11 municípios, agora já são 13. E quando isso vai aumentando, como aumentou dengue, alcançando o estado todo, para a gente ter epidemia é um passo. Não custa, né? E o vírus já está circulando, a gente mostrou aí, são 13 municípios do Espírito Santo. Eu queria que a senhora explicasse um pouquinho como a chikungunya ela age no nosso organismo, quais são os principais sintomas, por que ela é tão perigosa? A chikungunya, ela se parece muito com essas outras doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Se manifesta com febre, dor no corpo, mas ela tem uma particularidade que é dor bem mais forte do que na dengue, nas articulações, principalmente nas extremidades, lá no tornozelo e nos punhos. Eles ficam inchados, a mão inchada e pode ficar vermelho e com dor que pode durar meses, em alguns casos até anos. Por isso, doutora, a gravidade. É uma informação assustadora, né? Uma dor que se perpetua por vários anos. Muita gente não sabe, mas chikungunya significa, né? Tem uma variação de significado, mas basicamente é aquele que dobra de tanta dor, é isso, né? A senhora pode tentar explicar um pouquinho o quão grave pode ser essa dor? Paralisa uma pessoa mesmo? É porque limita movimento. A pessoa, então, dependendo com o que ela trabalha, ela fica impedida de trabalhar porque os movimentos ficam mais devagar e às vezes mesmo impedidos porque a articulação está doendo muito. Ela tem dificuldade de andar, tem gente que relata que fica na cama durante meses.
As pessoas andam encurvada mesmo, durante meses. Então isso tira a pessoa do trabalho, tira a pessoa da sala de aula com regularidade. As atividades dela do dia a dia ficam todas dificultadas. É um problema praticamente social que se cria quando se espalha uma doença que você impede as pessoas de trabalhar, de ir para a escola, né? Realmente é muito grave, né? Imagine você a necessidade de serviços de saúde, de ortopedista, de fisioterapeuta. Então é uma doença grave. O nosso papel hoje é orientar a população em relação ao controle do vetor. Porque tudo isso que nós estamos falando relaciona-se à picada de um mosquito. Se o mosquito não picar, não tem chikungunya. E aí a senhora está falando aí da participação da sociedade, né, doutora? Porque o Estado, por mais que ele faça prevenção, as prefeituras vão às casas, mas não dá para ir todo dia, não dá para fazer o trabalho que é da população, não é mesmo? Pois é, vou usar um exemplo. O agente foi na sua casa, foi na casa do Sérgio ontem, e hoje a gente vê que está chovendo, né? Não sei se está chovendo no estado todo, mas aqui em Vitória está chovendo. E aí você jogou displicentemente uma sacola no seu quintal. Aquela sacola pode acumular água, o mosquito pode depositar ovos e dali então pode sair uma nova leva de mosquitos. A gente assim aumenta a quantidade de mosquitos adultos no nosso ambiente e com isso a possibilidade de transmissão de doenças. O papel de evitar isso, que é o ambiente propício para a procriação, ele é de cada um. Ele é de cada um dos 4 milhões de cidadãos, porque se o mosquito estiver lá na sua casa, o foco, ele pode voar até 150 metros, 200 metros no entorno. Ele poderá então adoecer as pessoas que moram a 200 metros da sua casa em qualquer direção. Isso é extremamente grave, por isso que precisa do envolvimento de todas as pessoas. E a nossa orientação é que faça isso rigorosamente no mesmo dia da semana, todas as semanas. Agora, doutora, nós já temos uma morte aí relacionada à chikungunya. É uma doença letal, de fato? É preocupante nesse sentido também? Ou ela não é tão letal, pode acontecer uma morte dependendo da pessoa que foi picada, enfim? É uma doença que ocasiona casos graves e os estados que estão com grandes números têm números importantes de mortes. Então, assim, se fosse só pela dor, por aquele estado crônico que ele deixa a pessoa, já deveria nos preocupar, mas preocupa-nos também por causa da ocorrência de óbitos. A senhora falou de outros estados, né? Em Minas Gerais já são quase 10 mil casos. E a gente sabe que com a febre amarela o vírus ele foi se espalhando de Minas para o Espírito Santo. Isso preocupa a CESA também? Pode ser que o vírus ele venha com a força maior de Minas para cá? Pode acontecer de os municípios que ainda não têm a presença do chikungunya e têm proximidade com esses municípios de Minas, possam, então, esse vírus pode migrar. Mas é assim, Sérgio, as pessoas vão daqui para esses municípios mineiros ou de outros estados, são picadas lá, trazem o vírus para cá, chegando aqui elas são picadas e agora os novos mosquitos passam a ter o vírus. E a gente já viu que aqui na Grande Vitória, na capital, por exemplo, há casos e é onde há mais circulação de pessoas, né, onde está a maior população, realmente as pessoas precisam ficar atentas. Eu queria saber o que a CESA ela tem feito e pode fazer para tentar ajudar, já que não há vacina, por exemplo, para chikungunya, não é mesmo? Não tem vacina, o que a gente faz é um monitoramento dos casos. Hoje mesmo a gente já olhou a planilha, onde tem um aumento. A gente vai conversar com o município, vai avaliar a situação, se precisa de usar inseticida. De toda forma, o município já está orientado a cada caso novo fazer bloqueio do caso. Então, ele vai usar inseticida no entorno daquela casa que a pessoa mora. Esse é um papel que a gente já faz, o inseticida a gente recebe do Ministério e passa para o município. Se for necessário um uso do carro de UBV pesado, conhecido fumacê, nós também vamos mandar para o município para fazer aquelas operações com inseticida no sentido de matar mosquito adulto. Mas o de extrema importância é que evitemos o nascimento do mosquito. Não tem inseticida que resolva isso. Isso é aquela busca de uma vez por semana que vai resolver. É a população que tem que ajudar nas suas casas, não é mesmo, doutora? Doutora, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta a gente continua falando sobre chikungunya e também tem uma entrevista especial sobre a tal da baleia azul, que tem feito muitas vítimas aí entre os jovens. A gente volta já.
Estamos de volta com o Link Espírito Santo e hoje o nosso assunto é a chikungunya. A nossa convidada nessa edição especial do programa é a doutora Gilza Rodrigues, que é especialista no assunto, é especialista em vigilância em saúde da Secretaria de Estado de Saúde. Doutora, a gente tem falado aí dos casos, né? E eu queria saber da senhora, que agora que o verão passou, se a gente tem uma tendência de diminuição nesses casos, porque abril ainda foi um mês com muitos casos, né? Mas você está certo, nós temos agora uma tendência de diminuição, que nós observamos isso semana a semana, para ver se concretiza, mas a tendência é esta. Mas isto não diminui a nossa obrigação com a atenção aos focos e criadouros, porque apesar de diminuir, Sérgio, mas não zera. Então, assim, a gente tem Os casos vão continuar acontecendo e cada caso de uma doença como essa que a gente está falando é relevante, né? Extremamente relevante, podendo inclusive ocorrer óbito. Então, assim, diminui, mas zerar não zera. Daí a importância do papel de cada um nesse controle que a gente não pode deixar de fazer semanalmente. Doutora, entre as doenças que o Aedes aegypti ele transmite, a gente tem a dengue por muito tempo aqui no estado, né? E aí veio a zika. E a chikungunya foi uma doença que não veio com tanta força durante esses últimos anos e agora as pessoas estão começando a ouvir falar com mais força. A nossa equipe ela foi às ruas para ouvir a população e saber quais são as dúvidas, as perguntas que elas têm sobre esse assunto e é o que a gente vai acompanhar agora. Olha só. Eu gostaria de saber quais são as consequências da doença da chikungunya no nosso organismo e quais são os efeitos que ela causa durante e depois que a gente pega a doença. Quais são os efeitos que a doença causa? Eu gostaria de saber a diferença entre a chikungunya, os sintomas da chikungunya, da dengue e da zika. É uma boa pergunta, né? Vamos começar pelo começo. Deixa sequelas a chikungunya? É possível ficar com sequelas? Porque a dor demora a passar, né? Mas a sequela se trata disso, né? Desse período de dor crônica, que é uma dor intensa, com edema de articulações, que limita um pouco o movimento, podendo limitar mais em algumas pessoas. Então, isso é a sequela que fica. E a história que a gente conhece, não no nosso estado, mas é que pode durar até anos, né? Alguns anos isso. Uhum. E a outra pergunta que a gente teve... Perdão, quer continuar? Só ia dizer que isso pode atrapalhar muito o andamento da vida do indivíduo, né? Quer dizer, melhor não ter, né? Agora, a outra pergunta foi qual a diferença entre dengue, chikungunya e zika? Tem diferença? Tem. A dengue se manifesta com febre, dor em volta dos olhos, dor nas articulações, mas as articulações não incham, por exemplo. Na chikungunya, as articulações incham. Chikungunya tem uma diferença que faz edema principalmente nas articulações das extremidades. Então, as pessoas vão ter isso mais nos punhos e nos tornozelos. Zika tem uma característica especial. Dengue também tem exantema, que são aquelas pintinhas vermelhas, mas a zika tem isso particularmente. A maioria dos casos de zika vão ter exantema. Também tem febre, que é mais baixa do que a dengue. Não tem aquela dor exacerbada que tem na chikungunya. A zika se apresenta como um caso mais leve. A zika tem um grande complicador que já está confirmado, que nas gestantes os bebês poderão, né, nascer com microcefalia se a mãe tiver zika durante a gestação, por isso precisa de atenção especial com as gestantes. Bom, então tá certo. Doutora, olha só, nós temos mais perguntas das ruas. Vamos acompanhar? Eu gostaria de saber quais são os cuidados que as mulheres grávidas devem tomar em consequências da doença, né, do chikungunya. Qual é o tratamento a ser feito para chikungunya? E aí, doutora? Em relação às grávidas, não tem nada de especial. Eu acho que elas vão sofrer mais porque estão gerando um bebê, já tem dificuldade de posição, né, mais para o final da gravidez. Isso pode dar mais dor. Gerar algum risco para o bebê, não? Não, não, é diferente de Zika vírus, por exemplo, né? A outra pergunta foi sobre o tratamento. Exatamente. O tratamento de chikungunya é um tratamento clínico, vai tratar o que a pessoa está sentindo, principalmente a questão da dor. Não tem um tratamento específico, vai tratar realmente a clínica. Se a pessoa tiver alguma complicação, vai tratar aquela complicação, mas, por exemplo, não toma antibiótico ou anti-inflamatório, não tem um tratamento específico. Mas tem que procurar um médico imediatamente, né? Isso é fundamental, não dá para brincar, né, doutora? Para todas estas viroses, a orientação é procurar um serviço de saúde. É esse serviço que, baseado por onde essa pessoa andou,
a clínica que ela está apresentando vai fazer um diagnóstico inicial, a epidemiologia do município e o serviço vão continuar investigando para poder definir. E aí vai pedir os exames de sorologias, de PCR, para poder classificar o caso e acompanhá-lo. Doutora, até há pouco tempo, a gente está falando hoje aqui de chikungunya, mas até pouco tempo o assunto era febre amarela e mais nada, né? O assunto parece que baixou um pouco agora. Eu queria saber da senhora como é que está a situação da febre amarela aqui no Espírito Santo. Você acredita, Sérgio, que a gente ainda não vacinou o tanto que a gente precisa de vacinar? Ainda, doutora? Quanto que falta ainda? A gente está em 81%. Quer dizer, falta muito ainda, Para né? a febre amarela, o ideal é que todas as pessoas sob risco se vacinem. Então, deixaremos de fora só aquelas que têm restrição absoluta, né? Que verdadeiramente não podem tomar. E por que 80% não é suficiente aí para essa cobertura? Porque a vacina de febre amarela protege individualmente. Um indivíduo sem vacina num local de transmissão, ele está correndo risco. A gente visitou anteontem e ontem vários municípios do estado e foi essa a orientação que nós deixamos. Se ainda tiver pessoas passíveis de serem vacinadas, nós temos que encontrá-las e vaciná-las. Tem município que registrou morte de macacos anteontem. Isso significa que eu ainda tenho uma forte circulação viral e que ainda existe risco das pessoas adoecerem. Doutora, nosso tempo está acabando e eu queria pedir a sua presença aqui, pedir uma orientação para quem está em casa, porque muita gente ouve, tem que cuidar, mas qual que é o cuidado específico que a população tem que ter dentro de casa, tem que olhar para quê, tomar cuidado com o que exatamente, para que o mosquito ele não se prolifere nas casas, como a senhora disse, para os vizinhos, enfim, é um raio, né, que fica comprometido quando há um mosquito sendo criado, enfim. O primeiro olhar para os grandes depósitos, então, se a casa tem piscina, é a piscina. Se não, precisa de ter muita atenção com caixa d'água, porque se numa tampinha de garrafa PET o mosquito pode depositar ovos, imagina numa caixa piscina, d'água, né? ou numa piscina, muitos mosquitos podem depositar muitos ovos. Então, precisa de ter atenção, caixa d'água de preferência telada e depois a tampa por cima. Mas não descuidar dos ralos dos banheiros que são pouco utilizados, os vasos sanitários. Vaso de planta. O pratinho do vaso de planta é para abolir. O pratinho seria um luxo e com transmissão de dengue, zika e chikungunya não podemos brincar. Então é melhor abolir o pratinho. Atenção às geladeiras que tem aquele depósito de água atrás. Não esquecer dos bebedouros que tem onde a água pinga e ali acumula água. Tem que sempre jogar aquela água fora. Todo cuidado é pouco, né, doutora? E lavar essa vasilha, as vasilhas de água dos animais. Então, cada um sabe na sua casa onde é que tem água parada e nisso precisa de fazer muita atenção. Uma vez por semana, rigorosamente, fazer essa olhada, eliminar, porque ele pode ter certeza que por mais uma semana ele está livre de criar mosquito no seu ambiente. Todo cuidado é pouco, uma vez por semana tá bom, não custa nada, né? Cada um, enfim, ficar de olho aí na sua casa. Eu gostaria muito de agradecer aqui a doutora Gilza pela sua presença aqui no Link Espírito Santo. Eu também te agradeço, Sérgio, muito obrigada. Obrigado e volte sempre. Olha, a gente vai sair da chikungunya, da febre amarela, para falar daquele assunto que tem deixado os pais de adolescentes muito preocupados. É o jogo da baleia azul. A polícia está investigando casos que envolvem o jogo aqui no Espírito Santo. E esse é o tema do quadro Segurança Máxima, com o Leonesse Barros. O Conselho Tutelar começa a investigar casos relacionados à baleia azul em Vitória e também em municípios da região de Montanha, em Venda Nova do Imigrante, por exemplo. Eu trouxe para conversar sobre esse assunto o delegado de Proteção à Criança e Adolescente, Lorenzo Pasolini. Doutor, boa noite. Muito obrigado pela sua vinda ao Link. Boa noite, Leonesse. Boa noite, telespectadores. Nós que agradecemos mais vezes o convite e a oportunidade. Conselho Tutelar investigando baleia azul. A polícia entra onde nessa história? A polícia também tem feito um trabalho de investigação e, sobretudo, nesse momento de orientação. Esse jogo, esse desafio, na verdade, é um desafio que surgiu na Rússia, surgiu como uma brincadeira, entre aspas, entre jovens russos, um fake. Só que esse fake viralizou, não só no Brasil, como em outras regiões, outros continentes do mundo. E agora aqui na nossa área. Exatamente. E chegou também, claro, ao estado do Espírito Santo. Então, desde o momento inicial, a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente tem feito um trabalho proativo, um trabalho de orientação.
Temos nos valido, sobretudo, das redes sociais, da mídia, sobretudo o apoio da divulgação da mídia capixaba, e no Facebook. Nós temos uma página www.facebook.com/Delegacia de Polícia DPCA, Delegacia de Polícia DPCA, onde nós fazemos várias inserções e várias orientações a pais, responsáveis, familiares e, sobretudo, crianças e adolescentes. Doutor, vamos falar um pouco mais dessa contundência que a polícia pode ter nesses casos. Essas crianças, esses adolescentes acessam esse jogo pela madrugada. Pais, até onde cabe responsabilidade severa em relação a isso? Esse é um ponto muito importante. A responsabilidade dos pais ou responsáveis pela criança, nesse caso, ela é fundamental. Por quê? Na maioria das vezes, através da leitura e de fatos que aconteceram em outras unidades da federação, nós podemos concluir que essas crianças recebem orientações durante a madrugada, geralmente por meio do aplicativo WhatsApp. Então, há uma espécie de tutor ou curador que vai enviando aqueles desafios para a criança durante a madrugada, o horário mais ou menos de 4h20 da manhã. Então, essa criança que está dentro de casa, está bem assistida e está orientada, certamente não vai se tornar vítima desse tipo de mazela, desse tipo de crime, porque esse jogo é um crime. Então, é fundamental a atenção de pais ou responsáveis, sobretudo na orientação, no dia a dia e diálogo dentro das residências. Correm o risco de sofrer uma sanção penal? Sim, nós sabemos que nesse caso aí o pai tem a função de garante ou garantidor. E lá pelo artigo 13 do Código Penal, ele pode vir a responder também por um crime, no caso de sua omissão. Por quê? É uma omissão penalmente relevante. O que é isso? É uma omissão criminosa, porque ele tem o dever legal, e não somente legal, ele tem o dever moral de agir. E não agindo da forma como deveria, ele pode responder por um crime. Como é que está o nível de preocupação na sua delegacia? No compasso que vai, não demora, tem casos lá, inclusive, chegando à paz? Sim, nosso grau de atenção é máximo, nós estamos no dia a dia bastante atentos a isso e, sobretudo, reforçando atividades orientativas, conversando com escolas, conversando com igrejas, com entidades, visando difundir ao máximo essa informação e orientar a criança para que não caia nessa mazela, não caia nesse jogo que é um jogo assassino. Pais, o importante é você ter o controle, porque se fugir ao seu controle, a gente pode chegar às tragédias. Doutor Lourenço, muito obrigado pela sua vinda. Nós agradecemos a oportunidade e exatamente isso, Leonésio. Fica o nosso apelo mais uma vez aos pais e familiares que se mantenham atentos, que haja um diálogo dentro das residências no interior e que, sobretudo, as crianças sejam orientadas a evitar qualquer tipo de atividade de risco, quanto mais essa que leva à morte. O Link Espírito Santo especial de feriado deste 1º de maio está terminando. Uma ótima noite para você. Record News, informação para você crescer.